E aí, pessoal, o que vocês estão achando do conteúdo? Espero que vocês estejam gostando. Por aqui a gente fez com todo carinho e tem muito palestrante bom por aqui. Espero que vocês aproveitem. Queria lembrar, a gente não pode esquecer que existe o RH Play, que é uma plataforma de conteúdos focada no desenvolvimento técnico e comportamental do profissional de RH. E depois, se você quiser continuar assistindo as palestras do RH Summit, se você não conseguir assistir todas, você consegue assistir pela plataforma. Ela fica lá por um bom tempo e você consegue fazer isso por lá. Tá? Espero que vocês gostem e até a próxima. Just attitudes. You ask who we are now, who are you? We ain't got no guilt, won't hesitate. So back off or we'll put you in your place. Haven't you heard? Toda empresa quer flexibilidade, mas uma coisa continua sem flexibilidade nenhuma: os benefícios do seu colaborador. Todo mundo sabe que é preciso mudar, mas poucos mudam. Para transformar isso, é só vir conhecer a Vi, a carteira digital do seu colaborador. Com uma interface moderna para fazer a gestão dos seus pagamentos diretos e indiretos, montar grupos de trabalho e promover benefícios flexíveis aos seus colaboradores com mais liberdade, variedade e segurança. Chegou a hora de conhecer a Vi e ver como revolucionar os benefícios na sua empresa. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um conteúdo do RH Summit, o evento que já é o maior evento online e gratuito da América Latina focado no profissional de RH. Quem não se acostumou comigo ainda, sou a Jéssica Martins, eu sou líder desse projeto desde a primeira edição e líder também do RH Play, que é uma plataforma de conteúdos focado no desenvolvimento técnico e comportamental também do profissional de RH. A gente vai conversar um pouquinho hoje com o Carlos. Carlos, seja muito bem-vindo, super obrigada pelo seu tempo também e pelo material que você preparou pra gente, pelo conteúdo. Antes de a gente começar a falar aí do nosso papo, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua empresa e já introduzisse um pouquinho do assunto pra gente também já ir esquentando aí o nosso tema. Claro. Obrigado, Jéssica. Fico honrado em poder participar de algo tão bacana, tão grandioso. Realmente quero aqui estar compartilhando, né, um pouco dos conhecimentos com vocês. Bom, meu nome é Carlos Silva Júnior, tenho uma empresa, né, de consultoria em transformação digital e ágil, que é a Conexão Ágil, né, e a gente trabalha com grandes empresas, grandes organizações, justamente fazendo transformações, apoiando as organizações a alcançar melhores resultados através da agilidade, através da transformação digital também. Então, uma coisa que a Jéssica colocou aí, que eu acho que é para introduzir, que é para poder trazer o assunto, a transformação digital ela tem muito mais a ver com pessoas, muito mais a ver com mentalidade, né, do que realmente a tecnologia. Algumas empresas e alguns profissionais, inclusive, confundem isso. A transformação digital ela é muito mais pessoas do que tecnologia em si, do que TI. Okay? Por que eu digo isso? Existem empresas que investem muito em tecnologia e não conseguem alcançar os resultados necessários. Mas percebem também que falta investimento nas pessoas. Eu acho que esse é o assunto que a gente tem que colocar aqui, a valorização das pessoas. E como o setor de RH, como a área de RH, como a diretoria de RH, como as pessoas de RH podem ajudar nesse desenvolvimento e trazer profissionais estratégicos para dentro da organização. Legal, é sobre isso que a gente vai discutir aqui hoje, né, Carlos? Vamos falar um pouquinho de transformação digital, como que o RH pode se envolver nisso e como que tudo isso junto consegue transformar muito mais rapidamente a empresa, né? Bom, vamos falar um pouquinho da importância de RH nesse processo, né? Qual que é a tua percepção sobre isso? Então, para que as pessoas entendam um pouco, né, a minha formação ela é totalmente técnica, mas com o andar da minha experiência e percebendo que eu não fazia projeto sem pessoas envolvidas, sem o engajamento dessas pessoas,
eu acabei me especializando, eu fui fazer uma certificação em coaching e fiz meu mestrado em RH. Meu mestrado foi em gestão de RH e comportamentos organizacionais, que é justamente para poder envolver as pessoas e entender, né, mais a fundo essa importância como um todo. A transformação digital, né, como eu falei, é um pouco mais sobre pessoas do que tecnologia, ou seja, se os profissionais não estiverem tão engajados nessa jornada e motivados, não adianta nada você ter processos, você ter tecnologias de ponta, você ter as melhores ferramentas e técnicas implantadas dentro da sua organização, se as pessoas não querem fazer. Né? E não só não querer, elas não se sentem engajadas, porque de alguma forma elas não colaboram para aquela estratégia. E eu acho que aí vem um grande pulo do gato, sabe? Onde o RH ele traz as pessoas, ainda não vou falar sobre recrutamento e seleção, mas estou falando das pessoas internas. Né? Ele traz as pessoas para poder colaborar e trazer o conhecimento delas para ser trabalhado e ser criado um plano estratégico, ou até mesmo os novos objetivos da organização. Se essas pessoas apoiam nisso, elas engajam muito mais. Então, eu acho que esse papel estratégico é justamente de começar a envolver as pessoas nas decisões que acabam impactando elas, ou seja, essas pessoas que estão muito mais próximas das operações precisam estar próximas. E o RH tem esse passo estratégico aí, que é justamente unir, desenvolver, capacitar. Uma empresa aqui de BH, inclusive, que eu atuei apoiando, foi muito legal porque logo no início a gente teve fizemos um diagnóstico, né? Nós fizemos um diagnóstico para poder fazer a transformação digital e desde o início, desde a primeira reunião, o RH estava presente. Isso foi muito importante, porque quando eu estava conversando com as pessoas, eles viam o papel do RH ali dentro, uma pessoa representando o RH, ou seja, aquela pessoa estava ali para defender também os interesses deles, não só da organização. E houve um resultado muito legal no final, porque todos realmente estavam engajados, sabiam que o RH participou de tudo e estava ali para apoiá-los nessa jornada, que não é fácil, né? A jornada de transformação digital não é fácil. Nós temos várias coisas aí que nos impactam, a questão da mudança já gera um desconforto. Então, o RH vai ali para dar uma base, sabe? Dar um apoio, dar um afago ali para os profissionais, para eles se sentirem bem em relação a isso. Então, acho que o papel justamente esse, essa importância estratégica, né, de abraçá-los e eles se sentirem parte, né, daquele mundo, daquele universo organizacional. Eu acho que isso que é a grande importância do RH nesse momento. Tem duas coisas bem práticas também que em toda essa conversa, né, que eu tenho tido aqui no Summit, nas lives e tudo mais sobre esse tema, que a gente tem trazido, que eu queria que você comentasse um pouquinho também, que o primeiro deles é a comunicação, né, que eu acho que na nossa história aí de empresa sempre foi um problema, né, sempre foi diagnosticado em pesquisa de clima um problema de comunicação de alguma natureza, né? Seja da empresa para com as pessoas, entre as pessoas, lideranças com os seus times, enfim, tem sempre um ruído com relação a isso. E quando o processo de transformação começa, e na minha percepção, ele precisa ter um início oficial, né? Não pode ser um negócio nas entrelinhas, onde as pessoas vão entendendo aos poucos. Não comunicar esse projeto, não trazer as pessoas para dentro do jogo, né? Conscientes do que está acontecendo, é muito ruim também. E um outro ponto, né, para agregar também, que eu acho que ajudar, que o RH pode ajudar, é as pessoas entenderem qual o papel delas nisso tudo. Ou seja, qual a minha função, como o meu trabalho, como o meu resultado, ele impacta para a gente sair do ponto A para o ponto B quando a gente está falando de transformação, né? Então, acho que também é um ponto legal que o RH pode ajudar. Perfeito. O RH ele começa a atuar, vamos dizer assim, eu comecei a falar de transformação digital, o RH já tem que estar dentro da sala. A hora que eu soltar a primeira palavra sobre transformação digital, o RH tem que estar junto. Porque ele acompanha desde o início, ele acompanha desde a concepção daquela ideia. E o mais legal disso tudo é que o RH não está ali só para ouvir, como aqueles RHs tradicionais que estão ali só apenas para poder fazer uma avaliação ou outra. Não é isso. O RH ali está de uma forma próxima da estratégia, justamente para olhar para as pessoas e falar assim, poxa, aquela pessoa, ela é boa nisso, então por que não conversar com o líder dela para ela começar a atuar naquela parte que ela é muito boa? E não simplesmente colocar porque foi contratado de uma determinada forma, né? A gente contrata as pessoas com uma visão, né, técnica, mas vai percebendo que elas podem se moldar e ter uma capacidade, uma habilidade melhor em outras coisas.
Só que o líder que está muito próximo, ele acaba não conseguindo enxergar isso. Não é por falta de competência, habilidade, não é isso. É a questão da proximidade. E o RH, de uma forma estratégica, pode olhar isso, né? Pode avaliar esse tipo de coisa. Então, desde o início, quando a gente fala sobre transformação digital, o RH é o primeiro a olhar para toda a organização, olhar para todo mundo e falar assim, vamos ver os profissionais que nós temos internamente que são capazes de nos ajudar nessa questão, né? Como é que o RH vai avaliar e fazer um diagnóstico dos profissionais que estão ali? Tá? Então, ele tem que entrar desde o início. Ele não só apoia o processo de seleção, né, dos novos profissionais nessa questão como um todo. Tem que focar no desenvolvimento desses profissionais, no desenvolvimento da liderança para apoiar esses profissionais. E aí, eu estava lendo uma matéria, eu não me lembro a fonte, mas eu li uma matéria e eu achei interessante, que as empresas acabam desistindo da transformação digital porque elas não acreditam que têm os recursos necessários para essa jornada. E aí, dentro da matéria, falava que essas empresas que acreditavam que não tinham os recursos necessários, elas não sabiam nem que recursos tinham dentro da organização. Então, como colocar dessa forma que não tem essas pessoas, que não tem esses recursos técnicos capazes de fazer isso, se a gente não faz nenhum diagnóstico? Olha para dentro da sua organização, olha para o todo, faz uma avaliação de entender aonde o profissional se enxerga, aonde o líder enxerga ela, entender esses gaps e aí, estrategicamente, a RH apoia. Aonde? Nos gaps. Porque aí, pegando o seu gancho de comunicação, Jéssica, que você colocou, esse gap pode ser uma parte de comunicação. Pode ser uma falha de comunicação. Por quê? Ou o profissional não fala, tá? Porque a diferença entre o que eu me avalio e do que o meu líder me avalia, tem aquele gap. Então, ou é porque eu não falo, ou é porque às vezes eu não demonstro, ou às vezes até eu não tenho a oportunidade. E o RH vai ali e entende aquela causa raiz. Fala, não, peraí, deixa eu entender por que há esse gap. Por que você, líder, acha isso dele? E por que você acha isso de você? E aí coloca os dois ali de uma forma para conversar. Isso traz uma comunicação melhor, isso traz uma transparência. E aí eu queria adicionar que alguns profissionais, algumas empresas confundem muito essa questão da comunicação. Falha de comunicação só existe quando há comunicação. Tá? Então, quando há uma comunicação, você identifica que há um ruído e tudo mais, beleza, você atua, você cria planos de ação para melhorar isso, para evitar as falhas. Porém, dentro das organizações também existe a falta de comunicação. O plano da falta de comunicação é diferente de um plano de falha de comunicação. Então, eu tenho casos engraçados que eu entro dentro das organizações e falo com o diretor e pergunto sobre comunicação e falo assim, não, tem um monte de problema de comunicação. Eu falei, tem? Por quê? Como você sabe disso? Porque é data-driven, né? Eu preciso de dados, eu preciso de fatos. Aí ele fala, não, tá vendo aquele cara ali? Aquele cara não levanta para conversar com aquele outro cara. Eu falei, não, mas isso não é comunicação, esse problema não é comunicação, esse problema é preguiça. O cara não levantar para poder conversar com o outro, e o plano de ação para isso é diferente. Então, quando você colocar dentro da sua organização que há um problema de comunicação, tenta entender melhor se é realmente um problema de comunicação, se é uma falta de comunicação, se é uma preguiça, se é um desengajamento, se é uma desmotivação. Porque a comunicação ela é um efeito, tá? Ela não é, ela é a causa de vários problemas, mas ela também é um efeito de várias coisas. Então, nós temos que entender que causa, né, dessa falha ou dessa falta de comunicação. Então, o RH, resumindo isso que eu falei, o RH ele tem que estar ativo desde o início. Ele tem que estar próximo desde o início, para entender o todo. Eu diria até no pré-início, tá? Antes de começar a transformação, junta com o RH, pede para entender o perfil, para saber as pessoas que tem ali. Isso pode trazer uma visão bem melhor, né? Uma motivação bem melhor para dentro da organização. Muito bom. Pegando esse gancho das skills, né? A gente estava conversando também, que é super importante a gente pensar, e o RH principalmente, é que quando a gente tem uma cultura, um contexto atual e a gente quer trazer uma outra cultura, transformar digitalmente, a gente está falando de um cenário que é diferente, né? Naturalmente o tamanho dessa diferença aí vai depender da estratégia, mas a gente está pensando num cenário diferente.
Isso quer dizer também que as skills das pessoas que estão conosco ou das pessoas que a gente vai recrutar também são possivelmente um pouco diferentes ou muito diferentes. Vai depender aí um pouco da questão do diagnóstico, né? De entender quem são as pessoas que você já comentou. Então é bem importante a gente pensar nisso também, né, Carlos? Porque assim, não quer dizer que as pessoas que eu tenho hoje vão atender a expectativa da empresa para a qual eu quero me transformar, né? Perfeito, Jéssica, perfeito. E aí, se a gente for pensar, né, nas organizações mais tradicionais, se eu quero fazer um movimento e eu tenho um profissional que não tem o skill necessário, eu não vou dizer a maioria, né, não quero ser leviano, mas grande parte demite as pessoas para contratar outras que têm, né, um skill melhor e tudo mais. Neste momento, né, quando a gente coloca as pessoas no centro, porque a gente fala muito, né, deixa eu abrir até um parênteses aqui, a gente fala muito do cliente no centro, mas vamos lembrar, clientes são pessoas, ok? Então, se eu trato o meu cliente bem, eu tenho que tratar os meus profissionais bem para que eles tratem os clientes bem. Então, se eu trato o meu profissional e dou valor a ele, essas skills, a falta das skills não pode ser um problema. Eu tenho que desenvolver essas pessoas. Vamos lembrar que esses profissionais já estão dentro da organização, já conhecem, já têm a cultura. São bons profissionais. Se estão dentro da organização, porque são bons profissionais. Então, a gente entende dessa forma. Como que é? Em tese. Tá aí uma reflexão que as empresas precisam muito fazer também, né, Carlos? Assim, será que a gente está olhando para a performance e mantendo quem deveria? Eu poderia falar por 1 hora só por causa desse em tese seu. Mas deixa eu resumir rapidamente esse em tese seu, que eu achei muito pertinente. Eu entro dentro das organizações e os diretores viram para mim e falam, não, eu tenho profissionais aqui que eu vou te falar, viu, são difíceis demais. Eu falo, por que não mandou embora? Não, porque, né, o cara está aí muito tempo, etc. Tá, mas você vai ficar com esse profissional aí? Você prefere não dormir à noite e ter um profissional que não te atende? Ou até mesmo desenvolvê-lo? Ah, não, já tentei desenvolver, não deu certo. Amigão, manda embora. Desculpa, pessoal, estou sendo frio nesse momento, eu estou sendo mais estratégico, tá? Mas você não pode você não pode ter uma ação dessa tão drástica, né, que é a última, né, a virada de chave, a demissão, sem antes ter tentado salvar o profissional, sem antes ter tentado desenvolver. E aí o RH estratégico é para isso, né? O RH ele tem que pensar nisso tudo, nas pessoas. E sabe só um ponto antes de você voltar, que é legal também da gente abordar sobre esse tema, que é de fato bem interessante mesmo, né? É que hoje, assim, já existem, embora não seja uma prática comum no Brasil, é algo que eu tive, inclusive, conexão com o tema agora pelo RH Summit, é o processo de offboarding, né? Já pensando nele de uma forma muito planejada. Inclusive, você não precisa simplesmente só demitir a pessoa, você pode ajudar lá no processo de recolocação, onde no outro lugar ela pode desempenhar uma função muito melhor do que ela tem hoje. Né? Então, assim, você pode continuar demonstrando cuidado com aquela pessoa, mesmo depois que ela não está mais com você. Então, às vezes, pode ser uma alternativa para essas pessoas que estão há mais tempo na organização também, né? Sensacional isso que você falou. Teve uma empresa aqui em Belo Horizonte que demitiu 200 e tantas pessoas, e não sei, você deve ter visto esse movimento na internet. O próprio dono dessa startup, né, não é startup mais, mas já é muito grande, mas tem ainda, né, a mentalidade disso, e isso é muito bom. Colocou na internet, divulgou o nome das pessoas, divulgou o skill, até com sensacional. Sensacional. Gente, perfeito isso. Isso sim é colocar as pessoas no centro. Se não serviu para você, serve para outros. Né? Às vezes não se adequou à sua cultura, às vezes não adequou um critério que você tem. E sabe o que é interessante? É que às vezes nem o próprio profissional tá feliz. Aí tem os dois numa ponta, numa relação que não tá funcionando, né? Mas enfim, vamos fechar parênteses, né? Eu nem lembro onde você tava, você lembra? Não, vamos fechar parênteses, mas eu vou recordar. Então, o que eu falo sobre as skills? Pessoal, desenvolva suas pessoas, desenvolva os seus profissionais, tá? Melhor do que ter profissionais que não estão desenvolvidos dentro da sua organização é você investir nesse desenvolvimento. Tem até uma chargezinha muito conhecida, né? E fala assim, pô, mas eu vou treinar essas pessoas e elas vão sair. O pior é se você não treinar e elas ficarem. Então, tomem cuidado com isso, né? Foquem realmente nas pessoas. Nessa mesma empresa que eu comecei a transformação digital, foi muito legal que um dos gaps que eu encontrei foi treinamento, desenvolvimento das lideranças. Na outra semana, uma semana depois que eu falei isso com o diretor dessa organização, ele trouxe uma diretora de RH de uma grande empresa, e essa diretora começou a olhar para o todo, fazer diagnóstico. Foi lindo. Eu falei, caramba, que legal.
E ela que está conduzindo isso, né, da transformação, da continuidade da transformação. Passei o bastão por uma pessoa de RH, não passei o bastão por uma pessoa de tecnologia. Olha que mudança de mindset. Isso eu chamaria de disruptivo. Né? A questão do conceito é um pouco maior do que isso, mas é diferente. Eu fazer uma transformação digital e chegar lá e passar o bastão para uma diretora de RH. É lindo, porque nós estamos falando de pessoas, né? Nós não estamos falando de tecnologia. Isso que eu acho que é o mais legal. Porque a maioria das organizações tem o cara da transformação digital, um cara técnico. Não estou falando que não deve, né? Todos têm competências para isso, mas é que essa realmente saiu um pouco da curva. E aí a questão das skills, é legal você mapear essas skills, é legal porque você consegue direcionar também esforços para treinamentos que trazem resultado. Abro parênteses aqui, eu trabalho com treinamento, tá? Tem vários treinamentos e tudo mais, mas treinamento não traz valor, tá? Treinamento vai te trazer ali um conhecimento, etc. O que te traz valor é a aplicação desses conhecimentos em trazer um resultado dentro da sua organização. Então, não simplesmente treine as pessoas. Treine e dê para elas objetivos, dê para elas propósito, porque as pessoas hoje trabalham por propósito. Elas precisam de um propósito daquilo para poder entregar valor. Aquelas pessoas precisam ter realmente algo, a valorização do trabalho dela. Não é naquela época de Ford, né, que os caras só ficavam apertando porta. Não estou falando isso. Eu acho que 90% dos trabalhos hoje é criativo. Você não tem muito trabalho, né, dentro dessas organizações grandes, muito trabalho manual repetitivo. São trabalhos criativos. Então, essas pessoas precisam de propósito. Elas precisam de resultados para poder mirar aquilo ali e correr atrás. Porque se fizer por fazer, não tem um propósito, não tem um objetivo ao ser alcançado e tudo mais, ela vai ficar ali. E aí é ruim para ela e ruim para a organização. Bom, vamos falar um pouquinho do como? Como é que a gente começa um processo de transformação digital dentro da empresa? Obviamente, né? Sempre lembrando, gosto sempre de falar sobre isso. Eu acredito que todos os eventos deveriam ser assim, mas eu vou falar do RH Summit. A gente não fala de melhores práticas, tá? A gente fala de práticas inspiradoras. E quando a gente fala de caminhos, de próximos passos, de possíveis passos, a gente está generalizando para inspirar vocês a pegar aquilo ali e entender o que é melhor para a tua empresa, tá? Então vamos falar, Carlos, pensando aí na tua experiência, nas principais empresas que você atendeu, para a gente inspirar cada uma das pessoas que estão ouvindo a montar o próprio passo. Legal isso. O que eu vou trazer, tá? Uma organização que havia me chamado para fazer essa transformação, na verdade, era digital e ágil, né? A gente começou com uma questão ágil, mas depois a gente percebeu que era, né, uma transformação digital, que tem como base, obviamente, os alicerces da agilidade, sem entrar em conceitos aqui, né? Sem aprofundar nisso. Mas eu acredito em 4 pilares e foi um dos que eu fiz o diagnóstico. Então, a primeira coisa, abriu a porta da empresa, você não vai sair falando para todo mundo transformar, para todo mundo virar, né, virar as coisas tudo para tecnologia, melhorar um monte de coisas, sem saber o quê. No momento que nós vivemos, nós precisamos ser eficazes, fazer a coisa certa. Tá? Então, o que a gente precisa trazer? Né? A eficácia, ela, como eu falei, né? A eficácia é fazer a coisa certa. A eficiência, que é um conceito mais para velocidade e tudo mais, é fazer do jeito certo. Então, o que a gente busca? Fazer a coisa certa do jeito certo. Isso é a soma de 2 forças, né, para isso. Então, o que eu trago? Eliminar desperdício. Para você eliminar desperdício, você precisa ter um objetivo certo. Para você ter esse objetivo certo, você precisa entender a organização. Então, o primeiro passo, diagnóstico. Não tem outro jeito de se começar uma transformação sem ter um diagnóstico. O que se precisa nesse diagnóstico? Olhar a estratégia da empresa. Me dá seu plano estratégico. Não tenho. Pô, então, vamos ter que fazer. Se não tem plano estratégico, nós vamos ter que fazer. Se você não tem objetivos, né, de pelo menos aí até 1 ano, vai sendo validados aí, verificados a cada 3 meses através de técnicas como OKR, né, objetivos e resultados chave e tudo mais. Mas se você não tiver o planejamento estratégico, eu não sei para onde eu estou indo. Né? Eu preciso entender para onde eu estou indo. Eu preciso saber o que eu estou buscando. Então tá, fizemos um planejamento estratégico. Abro parênteses. Muitas empresas fazem transformação digital porque os outros fazem. E aí essas empresas não alcançam o resultado, porque elas não sabem o que elas estão buscando. Então, precisamos saber o que vamos buscar para, durante a jornada, saber se, de alguma forma, eu estou próximo daquele meu objetivo. Não é uma coisa solta, né? Fecha parênteses. Então, eu começo aí com o diagnóstico. Eu acredito muito em 4 pilares, que é da cultura, liderança, tecnologia e pessoas. Tá?
eu olho para esses 4 pilares e faço uma análise criteriosa, né, dentro de alguns critérios elencados, através de Q&A, entrevistas, formulários, e aí no resultado disso eu vejo onde tem alguns gaps, de conversar com as pessoas, né, e tudo mais, e vejo os gaps existentes. Nesses gaps que eu vou atuar junto com a RH, junto com junto com a direção da organização, junto com os gerentes, né? Ou seja, com toda a liderança da organização. Porque esses planos de ação são operacionais, são muito operacionais. São muito a área que está mais próxima ali de entregar, que tem o maior impacto como um todo. A gente vê isso quando a gente fala que toda a culpa é da TI, né? Eu sei do TI, gente, eu conheço bem isso. Toda a culpa é sempre da tecnologia. Porque ali é a última coisa, é o último passo, né, da entrega de valor, quando a gente tem a tecnologia no meio, né, e não como fim. Mas aquilo ali, de alguma forma, vai me mostrar o que eu preciso atuar. Então, quando eu tenho os planos de ação, eu ataco aqueles pontos ali e, principalmente, não só atacar os pontos. Eu tenho que medir se aquilo ali me trouxe resultado. Não é simplesmente sair fazendo, não é simplesmente sair executando, não. Eu executo e meço. Atingi resultado? Beleza, high five, comemora, bonitinho. Fiz, não alcançou o resultado? Muda o rumo. Muda o rumo. Vai mudando até que você alcance o resultado. O que você não pode é desistir nesse início, porque o início é um pouco mais difícil. Quando a gente fala de mudança, né, todo mundo quer mudança, mas ninguém quer mudar. Né? Então sempre tem uma certa resistência. Isso é para todos, tá? Porque a gente tem medo de perder emprego, a gente tem medo de passar o que a gente sabe, a gente tem medo disso tudo, o ser humano tem isso. E uma coisa que eu vejo que traz muito resultado, Jéssica, é a colaboração, sabe? Só que aí eu quero abrir outro parêntese aqui sobre a nossa educação. Não sei de que ano você é, mas na minha época, a gente sentava na cadeirinha um atrás do outro na escola, a gente lutava e brigava por uma nota individual, e eu sempre competia com o coleguinha, minha nota é maior do que a sua, né? E quando eu fazia trabalho em grupo, eu era avaliado individualmente. Se eu não apresentasse lá na frente, eu tirava nota. Ou seja, nós fomos ensinados a trabalhar individualmente, a competir. E o momento que nós estamos agora precisa de quê? Colaboração. Então, para mim é difícil. Eu nunca fui ensinado para essa característica, essa competência. Eu estou aprendendo agora. E eu falo isso, né, como porque muitos que viveram isso dentro das escolas sabem, porque nós aprendemos segregados, nós somos separados por idade, né, por série, por idade, sentado na carteirinha, um na frente do outro. As disciplinas são segregadas, não se conectam, aprendo um monte de coisa solta, que a vida, na hora que eu vou para o mercado de trabalho, me ensina a conectar, porque a escola não me ensina. Então, tem uma questão aí de formação. A formação de hoje já está mudando, né? Claro, de muitas escolas, mas eu vejo isso da nossa formação também. Então, a colaboração nos traz motivação, porque se eu colaboro, eu tenho um pouquinho de influência naquilo que eu vou fazer, olha, eu estou definindo como eu vou alcançar aquele objetivo, você não tem mais, a pessoa não tem nem o que reclamar. Ah, não, você que definiu. Não, foi eu que defini, então eu tenho que correr atrás e eu tenho que fazer. Isso gera muito engajamento, tá? Isso gera bastante engajamento. Então, o processo, né, eu falei, obviamente, só de uma parte do diagnóstico, dos planos de ação, mas depois que você entra no plano de ação, é a operação do dia a dia. É você ter pessoas que te apoiam, lideranças, né? Uma coisa importante de falar e também das lideranças a liderança mudou, né? E você colocou o negócio na hora dos skills ali, eu vou puxar essa perna para cá, porque a liderança antigamente era só aquela que conhecia um pouco de gestão, que conhecia um pouco tecnicamente e que estava ali para motivar as pessoas. Não, liderança mudou. Esse tipo de líder já não é mais, esse líder é tradicional. Eu estou falando de novos líderes, aquele líder futurístico, aquele que tem humildade, aquele que trabalha liderança situacional, aquele que forma novos líderes, aquele que é tecnológico, porque a tecnologia tem que ser uma competência da empresa como um todo, não só da área de TI. Então, todos têm que conhecer para que possam, de alguma forma, trazer soluções para novos problemas que antes não existiam. Que cada dia mais tem novos problemas devido às novas situações que existem. Há de convir comigo numa situação como hoje, né, onde nós tínhamos uma maior resistência do mundo sobre trabalhos remotos,
nós estamos trabalhando muito mais felizes e muito mais, inclusive. Estamos sendo muito mais produtivos em casa. E empresas aqui no Brasil que já declararam que o trabalho remoto vai ser forever, vai ser para sempre. Lindo isso. E aí, só puxar mais um pouquinho o assunto aqui, vem um desafio muito maior do RH agora. Que eu tenho um desafio de começar a atuar e entender aquelas pessoas, tentar engajá-las, motivá-las, treiná-las, capacitá-las. Agora elas estão em casa. Como é que o RH vai ter que fazer isso? Ele vai precisar mudar, vai precisar inovar, vai ter que trazer estratégias, vai ter que ser realmente baseado em dados, em informações, em fatos, para poder gerenciar isso tudo, para poder liderar isso tudo. E eu acho que esse é o momento do RH. O momento que nós estamos vivendo é o momento das pessoas que trabalham com seres humanos. É o que vai ser o desenvolvimento do todo. Legal, vamos falar de ferramentas, né? De como então, entendendo que todo esse desafio está aí também no colo do RH, né? Que ele é protagonista de muita coisa relacionada ao que está acontecendo agora, transformação e etc. Quais são as ferramentas que, na sua opinião, podem ajudá-lo, né, nesse processo? Todas as áreas têm 1 milhão de ferramentas, né? E eu quero trazer, antes de falar sobre ferramentas e técnicas, eu quero trazer o negócio seguinte. Não são as ferramentas que resolvem problema. Quem resolve problema são pessoas. Você pode ver que se você colocar uma ferramenta lá na sua empresa e deixar ela ali parada, ela vai continuar parada, ela não resolve o seu problema. E qual é a melhor ferramenta? A melhor ferramenta é aquela que você sabe utilizar. Aquela que você sabe utilizar estrategicamente. Porém, existem algumas de mercado que eu gostaria de trazer aqui, que eu acho que é interessante. Por exemplo, nós temos que trabalhar hoje muito mais data-driven, muito mais direcionado a dados, a fatos, a informações, e não mais aquele negócio de feeling, eu acho. Se for para discutir opinião, eu prefiro ficar com a minha. Então, eu não vou ficar discutindo dados, eu não vou ficar discutindo feeling, eu vou discutir dados. Cara, qual que é a informação que você tem? Essa. Então, beleza. A partir dessa informação, nós vamos criar planos de ação para resolver esse problema. Eu acho. Enquanto você achar, a gente não pode fazer nada. Então, vai lá e busca. Então, ferramentas, né, que eu acho que são interessantes para isso, tá? No recrutamento e seleção, claro que a cada etapa a gente teria ferramentas diferentes, né? Não dá para ser tão amplo, mas, por exemplo, no recrutamento e seleção, por que não utilizar ferramentas de design thinking, por exemplo, de personas? Se a gente consegue mapear a persona que a gente precisa contratar, eu te dou toda a certeza do mundo que o seu resultado vai ser melhor. Claro que isso vai depender de várias variáveis, mas se você utilizar as personas, o seu resultado de filtrar as pessoas, filtrar aqueles currículos, os profissionais, vai ser muito melhor. Por quê? Na persona você mapeia quais são as competências, as responsabilidades necessárias, quem são os interlocutores com aquela persona que você vai colocar, e a partir desses critérios e dessas informações, você consegue olhar para o mercado e falar assim, eu preciso de pessoas que têm uma competência X, uma habilidade Y, que a gente vai atuar dessa forma, e os conhecimentos técnicos são esse. Os conhecimentos técnicos, eles não podem ser mais importantes do que as competências interpessoais, como comunicação, gestão de conflito, liderança. Tá? Porque competência técnica a gente desenvolve, mas pessoa não é tanto assim. Então, eu acho que precisam ser utilizadas essa técnica de mapeamento de persona. A gente pode falar sobre People Analytics, né? O People Analytics nada mais é que, quando eu falo nada mais não é porque é simples não, tá, gente? Apenas para poder explicar de forma simples. Você ter dados sobre os seus profissionais, tá? Então, você consegue entender se ele está alcançando o resultado que foi esperado, o resultado que foi prometido, o resultado estratégico que está direcionado a ele. Você consegue entender quais atividades dele ele gosta mais ou ele tem mais capacidade. E a partir desses dados, nossa, sensacional, a partir desses dados você consegue direcionar, né? E isso encaixa muito com os skills, Jéssica, que você me perguntou um pouco acima, um pouco antes, e isso traz uma informação que é justamente para poder tampar esses gaps. Eu percebo que um profissional não está indo bem com determinada atividade. Geralmente o que a gente faz é manda o gerente lá para conversar com o cara. Pô, bicho, por que você está indo mal? Qual que é o seu problema? Eu vi que você está chegando atrasado. Eu acho que não é isso que eu vou discutir mais. Olha só, diante dos últimos 6 meses, atividades com esse tipo de característica, você tem demorado X tempo a mais em relação a atividades dessas características. Gostaria de entender qual é o problema aqui
para que a gente possa levar você para onde você tem mais capacidade, para onde você tem mais produtividade, e deixar com que você foque mais nisso. Ou seja, eu estou falando de números. Eu não preciso ir longe, né? Muitas pessoas aqui fazem o trabalho de avaliação 360, avaliação de performance no final do ano, não é isso? Eu acho uma perda de tempo. Por todas as experiências que eu tive, eu não estou fazendo nenhum... até para colocar aqui, não estou fazendo nenhuma crítica à prova ou à avaliação de desempenho. Eu estou fazendo uma crítica ao tempo. Você levar um ano para poder fazer uma avaliação de desempenho de um profissional, eu acho muito tempo. Se o profissional entra em fevereiro, você vai fazer uma avaliação de desempenho dele em setembro e outubro, você, como empresa, está perdendo muito tempo aqui em melhorar o seu profissional. E o profissional que está ali, ele tá se desgastando e se desmotivando porque ele não consegue ser tão produtivo como ele gostaria e ele não tem essas informações. Por que não fazer uma avaliação a cada um mês? Por que não fazer uma avaliação a cada 40 dias? Então, essas ferramentas e essas técnicas eu acho que são muito importantes. Tá? A gente pode utilizar aqui, não estou querendo ser muito técnico, mas eu posso falar aqui de Power BI, né, que são ferramentas que trazem dados, que buscam dados. Asana, que são ferramentas muito bacanas e boas para poder trazer informações também baseadas em atividades. Tem o Azure DevOps, que é muito utilizado hoje, que é uma ferramenta da Microsoft. Gira, que é uma ferramenta que controla também atividades. E principalmente o nosso querido Excel. Gente, não tem ferramenta melhor do que o Excel, né? Então, o que a gente precisa? Você não precisa contratar ferramentas caras. Eu não tenho dinheiro para contratar a ferramenta. Joga esses dados no Excel, mapeia eles. Vai te dar mais trabalho, obviamente. Claro que vai te dar mais trabalho, que são coisas manuais. Mas você tem dados, você tem informações, né? Não só essa, né, de olhar, né, a questão da persona e tudo mais, até mesmo técnicas de você atrair os profissionais. A mudança da cultura, né? Se você quer mudar a cultura da sua organização, e continua contratando pessoas da mesma cultura, você nunca vai mudar a cultura da sua organização, porque quem faz a cultura da organização são as pessoas. Então, até para isso, você utilizar técnicas e ferramentas que mapeiam aquelas competências, né? Eu vejo muitas empresas que fazem entrevista de cultura. Eu acho isso legal, porque você tem uma cultura e você gostaria de mantê-la. Então, você vai no mercado procurar alguém que dá esse match. Então, o que você vai fazer? Um formulário, ou utilizar algum dado, ou ver os projetos que essa pessoa já atuou, ou até mesmo ligar para poder pegar um entendimento melhor, né, dessa pessoa como um todo. Então, acho que eu poderia, né, falar aqui sobre milhares de ferramentas, mas eu trouxe aqui algumas que eu acredito muito e que dão um resultado, tá, sobre essa visão. Claro que nós temos aí DISC, nós temos outras ferramentas mais tradicionais, né, da psicologia. Tem que ser avaliado psicologicamente, claro. Você não quer contratar um serial killer, então você tem que saber, né, de alguma forma, fazer ali um palografo, esse tipo de coisa. Mas você tem que trazer novas tecnologias, novas ferramentas, né? E eu gosto muito do DISC, por exemplo, Ninebox, né, e outras ferramentas como nós temos aí dentro, né, do cenário profissional aí. Eu acho que é essa visão. Perfeito. Para a gente fechar, vamos falar um pouquinho das skills do profissional de RH, né? Dentro dessa visão de transformação digital, como que o RH pode se preparar para assumir esse desafio? É uma boa. Porque aqui eu falei só de desenvolver os outros, né? Mas o pessoal da RH também precisa estar preparado para isso, tá? Principalmente porque são pessoas que precisam ter uma escutativa muito boa, precisam estar escutando o tempo todo. Eu tenho uma experiência muito ruim numa empresa que eu atuei, que nem se chamava RH, né? Tinha outro nome para poder valorizar as pessoas, mas foi a pior experiência que eu tive em relação a RH. Então, ou seja, não muda o nome. Só mudar o nome não traz resultado, né? Você tem que trazer justamente o que você acredita. Então, não é só o desenvolvimento dos profissionais, é o desenvolvimento do RH também, tá? Como todos os profissionais da organização, as pessoas de RH precisam buscar conhecimento, saber o que está acontecendo, ter um treinamento, ter uma visualização sobre o que é isso. E dentro dessa empresa aqui de BH, que a gente atuou, né, na transformação digital, os treinamentos, a pessoa da RH estava lá. Tinha 2 pessoas da RH sempre, em todos os treinamentos. Eram treinamentos técnicos, eles estavam lá. Eram treinamentos sobre agilidade, estavam lá. Eram treinamentos sobre Scrum, estavam lá. Treinamentos sobre transformação digital, também estavam lá. E esses dias agora, uma empresa me pediu para poder fazer treinamento de liderança
para transformação digital. Olha que legal. E quem está lá são 15 pessoas de RH. Então, são pessoas que vão conduzir isso. Então, pessoal de RH, busque o conhecimento sobre isso. Nunca pense que transformação digital é só tecnologia. Tá? Então, sempre está muito mais ligado, né, como eu falei, às pessoas. Então, se desenvolvam, tá? Para você proporcionar, né, um conhecimento necessário para todas essas pessoas que estão dentro da organização, para que eles possam atender uma demanda de uma forma diferente, de uma forma produtiva, vocês também precisam entender disso, para que vocês corram e ajudem esses profissionais. Eu não falo só em relação à transformação digital e agilidade que a gente está colocando no assunto aqui, não. Eu estou falando de um trabalho de coaching, vai buscar conhecimento sobre coaching, né, sobre como lidar com as pessoas, vai buscar treinamento sobre mudanças, como liderar as mudanças, né, como falar mais sobre as mudanças, como comunicar melhor essas mudanças. Vai fazer um treinamento sobre ferramentas, vai fazer um treinamento sobre fazer a leitura corporal, né, leitura facial. Gente, isso tudo agrega na hora de você ter um trato com um profissional da sua operação, tá? E aí, só para fechar essa pergunta sua, Jéssica, nós temos que ter um RH proativo e não um RH passivo, um RH que fica ali atrás da mesa só esperando problemas virem para eles poderem atuar. Pessoal, o RH tem que ser proativo, ele tem que estar ali, ó, o tempo todo cutucando, o tempo todo provocando, o tempo todo desenvolvendo, o tempo todo conversando, tá? Buscando novas formas. Esse é o papel do RH. Vou frisar aqui de novo, esse é o momento do RH. Nós estamos vivendo o momento das pessoas que atuam com pessoas. Muito bem. Bom, dando os meus 20 centavos aqui de contribuição para encerrar, né? Eu acho que quando eu vejo as pessoas falando sobre transformação digital e qual que é o papel do RH nesse processo como um todo, eu vou reforçar de novo um pouco do que eu falei lá das skills, né? Se somos hoje uma organização com determinada característica e a gente quer se transformar numa outra organização com outras características, é muito importante a gente entender quem somos e para onde a gente vai. E aí, com base nisso, a gente entender o que a gente precisa fazer para potencializar essa transformação, né? Então, se hoje eu sou uma organização com uma cultura X, com determinados comportamentos, como que eu vou fazer para ser uma organização Y com outros comportamentos, né? Então, para tudo isso envolve uma série de coisas. Novas questões relacionadas a recrutamento, a desenvolvimento, a gestão de carreira, a remuneração, né? Então, se eu tinha um tipo de profissional e agora eu tenho outro, será que eu ainda vou estar mantendo ali o nível que o mercado oferece para esse talento? Então, muda tudo, gente. Não é só cultura, não é só trazer tecnologia, transformação digital, como o Carlos falou, não é só sobre tecnologia, inclusive também, e eu acho que é primeiro sobre pessoas, né? Porque querendo ou não, quantas empresas já falharam nesse processo por achar que é um processo de digitalização, de automatização de processo, né? E não é bem por aí, isso aí é uma questão muito secundária, a tecnologia vem depois de um processo bem estruturado para você escalar resultado, né? Então, assim, é muito importante a gente pensar nisso. O RH tem um papel fundamental de verdade, não é clichê, às vezes muita gente sai repetindo isso por aí, né? E como se fosse realmente uma coroa que a gente está entregando para o RH para ele protagonizar o processo, mas não é isso, né? A questão é que é sobre gente mesmo. Quando falha é porque as pessoas falharam, quando dá certo é porque as pessoas se dedicaram para dar certo. E eu acho que o RH ele tem historicamente um grande potencial para dar conta disso e ajudar as lideranças a darem conta disso também, né? Carlos, vou pedir para você deixar sua mensagem final. De antemão te agradeço pela participação, pelo seu tempo. Deixa a mensagem final, já deixa seus contatos também, para quem quiser bater um papo com você e continuar esse assunto. Legal. Bom, meu recado final, eu diria o seguinte, pessoal de RH, profissionais de RH, diretores de RH, áreas de RH, foque no ser humano, foque realmente em entender, apoiar, engajar essas pessoas. E quando eu falo disso, alguns vão falar assim, não, mas eu já faço isso. Não é simplesmente dar salário, dar apoio, não é isso. Eu estou falando de desenvolver as pessoas. Entre dentro das áreas, comece a atuar dentro do financeiro, contabilidade, tecnologia, etc. Não só no RH em si, mas vai procurar, vai entender, vai buscar os gaps para que vocês possam trazer essas pessoas para cá, né, para engajamento. Produto e serviço é construído de fora
para dentro. Ou seja, nós temos um cliente que determina alguma coisa, que deseja algo, que muda a nossa forma de trabalho, muda a nossa forma de pensar. E é aí que o RH precisa atuar, em como trazer essas mudanças com o menor impacto possível para as pessoas que estão lá dentro. Tá? Bom, pessoal, meus contatos, né? LinkedIn, Carlos Silva Júnior, Conexão Ágil, e procurem lá, vou ficar muito feliz em poder continuar essa troca com vocês, podem me adicionar. Muito obrigado, Jéssica, mais uma vez, muito obrigado, fico honrado por poder participar disso, espero que todos gostem dessa troca aí. Muito bom, obrigada a você, pessoal, até mais.